Preparem suas fichas, está começando mais um Speedrun, o nosso programa quinzenal, no qual a gente fala de uma obra bem mais rápido, com menos pessoas. E para hoje, eu vim aqui com o Hawking para falar de Blue Box, essa obra maravilhosa, esse anime lindo de romance, que foi ele que me indicou para assistir. Eu estava a fim de assistir um anime de romance, e ele falou: Douglas, vai sair um anime muito bom de romance, no qual eu leio o mangá, e assista, senão vai se arrepender. E realmente eu assisti, fiquei extremamente viciado. Então, Hawking, por favor, me fala um pouquinho como você conheceu essa obra, porque sua indicação foi certeira. E aí, pessoal, mais um teste. Tô gravando muito teste ultimamente, tô trabalhando demais, tá? Tá difícil essa vida de podcast. Tem que pedir aumento, hein? Vou pedir aumento, Pilário, tá foda. Mas, rapaziada, eu sempre tô procurando animes de romance pra ler, animes de romance. Tô procurando histórias de romance pra ler mangá. Principalmente, umas pegadas mais pé no chão, vibe Horimiya, vibe Blue Bots, Tsukidate, sabe? Eu tenho, é uma leitura que eu tenho apreciado muito nos dias atuais e que tem tido muitos novos lançamentos. Eu sinto que é um novo momento do romance na indústria japonesa. E Blue Bots me pegou dois anos atrás, pra vocês terem noção. Nossa, faz tempo então. Faz. Quando eu comecei a ler, tava mais ou menos nessa parte, um pouquinho depois dessa parte onde acabou o anime. Então, eu peguei a ler um pouco no início. Blue Bots, eu li tudo que tem dele, desde o primeiro capítulo lançado. O primeiro capítulo que a gente chama foi One Shot na época. Pra quem não sabe o termo One Shot, normalmente quando você quer criar um mangá no Japão, você cria uma história que ela tem início e fim, e ela participa de alguns campeonatos de iniciantes lá. Você quer ser um mangaka iniciante. E o One Shot de Blue Bots na época foi um dos que ganhou lá. Eu não lembro se ele ganhou, foi um dos primeiros colocados na votação, mas depois disso ele foi serializado. É o termo deles lá pra quando eles vão ter uma publicação contínua. E eu peguei, acho que ele tinha uns 7 meses de lançado, e ele desde o início estava chamando muita atenção aqui no Ocidente e ainda mais no Oriente. Lá o pessoal gosta mais ainda de romance. E desde o início, Blue Bots me fisgou muito. Eu lembro que eu fiz a indicação no Twitter, eu acho. A galera tava comentando sobre alguns mangás e falaram de Blue Bots. Eu tenho um grupozinho no WhatsApp pra ter essas indicações. Na hora que eu comecei a ler, cara, eu simplesmente não parei. Tem alguns mangás que me fisgam e eu preciso ler tudo, porque senão eu vou ficar maluco. E Blue Bots foi desses. Na época fazia tempo que eu tinha tido a leitura tão prazerosa. E, pô, muito feliz que o Bittencourt gostou, que inclusive levou pra sua esposa assistir com ele, então todos gostaram. Muito sim, bom quando a minha recomendação trouxeria agradar todo mundo. Pô, pois é, eu sempre antes, né, reclamava das recomendações do Hawk, mas ele anda acertando em cheio, e foi exatamente isso, né? Eu e minha namorada, ela não é muito do mundo dos animes, então eu tô apresentando pra ela aos poucos. E esse foi um anime no qual a gente foi assistindo, acompanhando conforme ia lançando, né? E foi uma experiência muito massa. Ela amou, eu acho que até mais que eu. E olha que eu gostei muito de Blue Box. Então, pô, foi uma excelente recomendação. E, cara, que anime maravilhoso. E você falou um pouco do mangá, ele já finalizou? Ou ele ainda tá lançando? Não, nem perto. O mangá tá lançando semanalmente ainda. Eita. Sem previsão pra terminar, porque tem muita coisa boa acontecendo. O arco dos coadjuvantes tá começando a andar um pouquinho. O mangá não dá previsão de acabar e, sinceramente, a cada semana melhor. Então, estamos entrando na nova fase. A autora... Aí não vale a pena falar, né? Aí é um podcast do mangá de Blue Box. Só do mangá. Hoje vamos falar do anime. Mas dá vontade, né, pô? A história é tão boa que a gente quer falar horas, né? Mas antes da gente entrar ali pra história, eu quero falar um pouquinho dos detalhes técnicos, digamos assim, do Blue Box. Que ele foi feito pelo estúdio Telecom Animation Film, que foi o mesmo que fez a primeira temporada de Tower of God e Orange. Orange também é outro anime de romance maravilhoso. E a primeira temporada de Tower of God, como a gente lembra, tem uma animação legal, né? Diferente da segunda, infelizmente. E o Blue Box, ele lançou dia 3 de outubro de 2024, terminou agora, dia 27 de março de 2025. E ele tem no total 25 episódios. Então vai ser um grande desafio a gente falar rápido sobre esse anime que tem 25 episódios cheio de detalhes, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, bora dar-lhe na história. E eu já vou puxar aqui, que é logo o início, né? O Tai, que a gente descobre que é esse menino muito simpático, esse menino muito legal, que é super apaixonado por badminton.
né? Um esporte que não é tão popular aqui no Brasil, então de certa forma foi até estranho. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu joguei um pouquinho de badminton na escola, eu fazia um curso técnico, na verdade, e lá tinha badminton, eu jogava com um amigo meu, mas assim, a gente nem entendia as regras direito, só queria bater na peteca e ser feliz. E é muito massa ver um anime abordando sobre esse esporte, né? E logo de início ele mostra que ele é super apaixonado pela Shinatsu, que é uma moça muito bonita, mais velha que ele, né? Que é a senpai dele. E ela joga basquete muito bem, ele sempre vê ela treinando, e ele acha que ela nem sabe o nome dele e tal. E acaba o episódio dela indo morar com ele. Eu fiquei, calma lá. Esse é o primeiro episódio, parça. Vamos com calma, tá ligado? O que tá acontecendo? Isso já me pegou muito desprevenido, porque eu não esperava isso no primeiro episódio, sabe? Esse cliffhanger do primeiro episódio é muito legal. A gente sabe o quanto pros japoneses todo o contato mais íntimo ele é mais difícil, diferente da gente, né? A gente é meio mais aberto nesse aspecto. Mas é muito legal isso acontecer porque as Tarazibotas do Taiki são muito... Aliás, no anime inteiro as Tarazibotas são sensacionais, né? Eu amo todas, me pega muito. E esse cliffhanger ele é muito importante aqui, porque no anime de romance é muito difícil prender a atenção dos primeiros episódios sem você ter um plotzinho ali. E esse é um plot legal. Eu já vi ser usado outras vezes, mas eu concordo que aqui ele não foi tão esperado, sabe? Eu também fui pego de surpresa na época. Não, foi muito massa, assim. Eu lembro que eu e minha namorada terminou tipo, meu Deus, como assim? Esse anime já entregou tudo no primeiro episódio, né? A gente nem tava esperando por isso. Porque assim, né, a gente tá acostumado com outros animes de romance, demora, sei lá, 2 temporadas pra encostar na mão, e aqui eles já estão morando junto no primeiro episódio. Então foi bem massa ver essa evolução super rápida, assim, né? E aí a gente descobre que ela vai pra lá porque ela também tem um sonho de jogar basquete, ser muito boa no esporte. E os pais dela se mudaram pra outra cidade. E como ela queria continuar ali no time, queria continuar evoluindo, porque aquela escola ela até é meio focada ali na parte dos esportes, né? Ela acabou se mudando pra casa de uma amiga da mãe dela na época do colegial, que é a mãe do Taiki. Então, já começa aí, né? E aí, é uma coisa que eu acho muito legal nesse anime, que pelo menos quase na metade dele, a gente vê só a perspectiva do Taiki. A gente só sabe o que o Taiki tá pensando. Então a gente não sabe se a Shinatsu gosta dele ou não. Tipo, dá pra gente pegar ali umas coisinhas, né? Mas a gente não sabe. Então tem logo uma parte no começo que eu também acho muito legal, que tem aquele veterano de cabelo meio vermelho ali, né? Bem vermelho, meio alaranjado, né? Que ele é da turma da Shinatsu e ele começa a chamar ela pelo apelido, de Titi, eu acho uma coisa assim. E o Taiki fica super ciumento, tipo, meu Deus, como assim? Ele chama ela de apelido e eu não tenho essa intimidade, mas eu queria ter. E aí no final das contas a gente descobre que todo mundo chama ela assim na turma, né? Então eu acho muito legal a gente ver essa perspectiva do Taiki sobre a visão que os outros têm da Shinatsu, a percepção dele com a Shinatsu, né? Enfim. É bem massa. Eu gosto muito da interação deles. Isso é uma parte bem legal que você comentou, do quanto a gente vê pouco os pensamentos da Ti. Eu sinto que isso é pra deixar a gente mais perto do Taiki, porque o Taiki fala o tempo todo que não sabe o que a Ti tá pensando. Então eu sinto que o autor quer aproximar a gente dele. Até porque os outros personagens, até a gente vê bastante o que eles pensam, né? A gente ainda não introduziu a Rina aqui, por exemplo, mas a gente vê a gente entende um pouquinho mais da personalidade deles. Mas a Ti, eu gosto muito dela, porque ela não é nenhum estereótipo de waifu de anime de romance, sabe? Ela tem uma personalidade muito própria, ela gosta de esportes, ela é bem... Ela é bem na dela também, assim, né? Bem na dela, ela não tenta chamar atenção. Inclusive, a Rina chama muito mais atenção que ela, por exemplo. A Rina é linda. Exatamente. Mas eu gosto muito da personalidade da Ti. Eu sinto que não é algo muito presente nos animes. Ela me lembra... tem uma personalidade um pouco da Rory, só que a Rory é bem mais explosiva. Falando um pouquinho de Rory e Mia pra comparar. Então, gosto muito da ideia da Ti aqui. Não, total. E aí você falou da Rina também, né? Eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais dela aí durante esse speedrun. Mas no começo é bem isso que você falou, né? Ela é um pouco mais estereotipada, né? Então é aquela menina que chama mais atenção, que fala alto, que é mais chamativa, né, digamos assim. Mas mesmo assim, ela é uma personagem muito legal e muito massa, assim, de acompanhar. Só que, confesso,
que eu no começo nem chipava os dois, assim, nem queria que eles ficassem juntos, né? O Taiki e a Hina, coisa que talvez vai mudando um pouco mais pra frente, né? Mas antes da gente chegar lá, eu também queria comentar outra coisa que eu achei muito massa, cara. Que o veterano meio que descobre, né, que o Taiki gosta da Shinatsu. E ele faz uma competição de outro cara que também gosta da Shinatsu, que é aquele carequinho, eu não lembro o nome dele. Ele fala, vocês dois vão competir no badminton e quem ganhar, eu passo o telefone da Shinatsu. Cara, o que o Taiki deu a vida nesse jogo, eu achei muito maneiro, cara. Só vai pegar o zap da gata. Eu gosto muito de como o Tengo, que é o veterano, né? Ele zoa demais o Taiki dentro do clube de badminton. Sim, e toda cara. oportunidade que ele tem pra zoar o Taiki, depois que ele percebe que ele gosta da Eti, ele zoa. Isso é muito legal, ver a intimidade deles. O início é bem uma mistura de sentimentos, esse início de Blue Bots. A gente vê o Taiki claramente gostar da Ti, mas um amor mais platônico, que muito pouco desenvolvido nesse início. E nesse meio tempo, falando um pouquinho da Hina, acho que vale a pena comentar, já que quando ela vai começar a ser introduzida, a gente vê a Hina começando a perceber que os sentimentos dela pelo Taiki não são só de amizade. E aí ela percebe isso quando ela começa a ver que o Taiki tá se aproximando da Shinatsu, né? E isso florescendo ali, mas de uma forma bem natural, sabe? Não é forçado, não é em um episódio. Tem todo um arco pra ela acontecer e se declarar pra ele. Eu gosto muito disso, eu gosto de total. Como tudo é bem construído aqui dentro de Blue Bots. O autor não tem pressa pra nada. E que os eventos, eles são mais naturais do que se esbarrar no corredor e cair um por cima do outro. Eu gosto muito disso. Sim. Sabe? Sim. Não, bem isso mesmo, cara. E é muito massa, que nem você falou, desse sentimento da Hina crescendo com o Taiki. É que, cara, você vê o Taiki, ele é uma pessoa muito maneira. Ele se preocupa com ela. Lembra que tem uma parte que eles estão saindo pra comer e ele pergunta pra ela, o que você come? Ela, não vou comer isso porque, enfim, eu preciso fazer dieta. Porque na ginástica artística que ela faz, né? Precisa manter magro, então ele se preocupa, ele tenta entender o lado dela, eles conversam, ele dá dica, enfim. Ele é uma pessoa muito maneira, né? Ele é uma pessoa muito massa. Então fica fácil de entender o porquê a Hina se apaixona por ele, né? Por todos esses momentos. Mas ele voltando um pouquinho do que eu tava comentando da competição dos dois, né? Do carequinha, que eu não lembro o nome, com o Taiki acaba ganhando. E com isso, a Shinatsu chama ele pro date no aquário, cara. Isso logo no início. Eu fiquei, meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Esse anime é muito bom. E... ai, cara, foi muito incrível. Foi muito massa. É muito bonito. Toda aquela cena do aquário. Eu acho que sempre que tem parte de aquário, assim, em animes, a parte artística é muito bonita, né? E cresce ali a relação entre os dois. Eu acho muito massa essa parte. Eu gosto muito do Encontro no Aquário. Eu acho que o Encontro no Aquário é o primeiro pico que a gente tem em Blue Bots, né? É mais ou menos quando a Hina tá começando a perceber os sentimentos dela. Teve toda essa briguinha que o Bittencourt comentou. Que o Tengo ficou zoando o Taiki. E o Taiki foi disputar esse jogo valendo o número da Shinatsu. Só que o Taiki, ele não tem só a Hina de amiga, né? Ele também tem um tio, que eu inclusive estou ansioso pra ver ele ganhar mais tempo de tela. Eu gosto muito dele, eu acho ele também um personagem bem original. Porque ele é um personagem caladão de óculos. Mas qual é o estereótipo do personagem caladão de óculos dentro dos animes? Olha, como eu sou inteligentão, eu fico pegando no meu óculos, pensando sobre tudo. E eu acho que ele não tem nada disso. Ele é um cara que fala pouco e observa muito. Ele é muito observador, né? Ele é muito observador. Eu gosto muito disso dele. E ele, na época, ele meio que atiça a Shinatsu e fala, estão disputando o teu número ali, mas se o Taiki ganhar, ele não vai ganhar nada. Então, ele meio que atiça a Shinatsu pra chamar ele pra aquário. Vou chamar o Taiki, no caso, pro aquário. E eu gosto muito de... como em toda a parte do aquário, a gente sabe muito o que o Taiki tá pensando, sabe que ele tá nervoso, mas a gente não sabe o que a Hina tá pensando, velho. Ela é um mistério até pra gente que tá assistindo. A gente não sabe quais são as reações dela, a gente não sabe por que ela tá ali, a gente não sabe se ela tá ali só por agradecimento, porque ela tá tendo que ficar na casa do Taiki.
E isso me pega muito, porque eu me sinto no mesmo barco do Taiki. Eu fico ansioso por ele, porque eu não sei o que ele vai ganhar ali. E ao mesmo tempo que os vislumbres do Aquário são tão simples e tão bonitos. Todos os momentos são muito fofos e muito bem detalhados. Inclusive, o anime tá de parabéns. Os frames de Blue Bot são maravilhosos. Todo episódio tem 3 wallpapers diferentes, sabe? Toda vez que a direção de arte desse anime quer que você olhe, ele para o frame pra você, literalmente. E é tipo a cena do Aquário em que ela vai tirar a foto e ela tá com um vestidinho azul, então o frame para, como se fosse pra você realmente admirar o trabalho dos animadores ali. Eu acho sensacional isso dentro de Blue Bots. E é como o Taiki também tá admirando, né, a beleza da Shinatsu ali naquele momento. Exatamente. E é muito bonito, muito bonito. Pô, e também tem uma coisa que acontece no Aquário que eu acho muito fofo, cara. Que eles estão conversando e ele comenta com ela, né? Pô, se um dia você se desconfortável lá em casa, se você precisar de alguma ajuda, de uma coisa, me manda esse stickerzinho aqui, né? Essa figurinha. E que isso vai ser utilizado depois, né? Mas, ai, cara, eles são muito maravilhosos. E logo depois do date do Aquário, a Hina descobre que eles estão morando juntos, né? Que aí entra mesmo um momento que você percebe, você fala, cara, a Hina tá apaixonada pelo Taiki. Porque ela para na parede, ela fica olhando, meio triste, assim, né? Um olhar meio pesado, sabe? Então, você, pô, de fato, né? Uma coisa que a gente tava desconfiando antes, agora a gente tem certeza, a Hina realmente gosta do Taiki. E a gente não sabe se a Shinatsu gosta do Taiki ou não, porque a gente não sabe o pensamento dela, cara. Meu Deus, que agonia, mas é muito bom tudo isso. Tem a Shinatsu, até as cenas que mostra ela pensando são misteriosas. Porque nesse episódio que a Hina vai ver a Shinatsu e o Taiki, um pouco antes, a Shinatsu foi num fisioterapeuta, que é o mesmo que a Hina vai por coincidência. E nesse episódio, a Hina começa a falar do Taiki e a Shinatsu consegue perceber que a Hina gosta do Taiki. Aí ao chegar em casa e tal, ela... Cara, eu odeio esse autor. Porque a Shinatsu, tipo, ela deita na cama e fica pensando assim, pô, ela gosta dele, né? Mas eu não posso fazer nada sobre isso. Assim, pode ser. E a sensação que eu tenho o tempo todo é que a X sabe que o Taiki gosta dela. Mas só que eu nunca sei. É tipo, eu sinto que ela tem essa suspeita o tempo inteiro, sabe? Mas ela não tá deixando nada claro, eu fico maluco nesse autor. É foda. E aí a gente tem um encontro não, mas nesse episódio, a Shi deixa a bolsa dela lá no hospital e a Hina tenta seguir ela e vê eles dois juntos, né? O Taiki e a Shinatsu, e até tem um mal entendido, e depois o Taiki explica que a Chi tá morando com ele. E nisso aí é o primeiro passo que a Hina tem, né? Como tu comentou, de se sentir incomodada de ver o Taiki com outra. E é muito legal como mais à frente a Chi também começa a ter uns mini ciúmes. Mas assim, vamos chegar lá. Essas partes eu acho muito legais. Vamos chegar lá, é. E é uma coisa que vale a pena ressaltar logo depois, né? Porque, enfim, a gente tá falando muito dos romances, mas existe a parte do esporte, né? E começa o campeonato para os nacionais, né? Pra eles se classificarem para os nacionais. O Taiki, infelizmente, perde. Porém, o veterano dele é classificado, né? E a Shinatsu também. Então, infelizmente, o Taiki não consegue, não naquele momento. Mas outros dois, no qual a gente tá acompanhando, conseguem ser classificados para o nacional, né? E logo depois vai começar a rolar esse campeonato. E aí, devido a essa preparação, né, pro nacional, o Taiki, enfim, tá muito, muito vidrado, querendo passar, infelizmente ele perde, ele acaba ficando doente, né, porque ele se esforçou tanto e acaba pegando uma febre, e acaba que ele tá sozinho em casa com a Shinatsu, e ela cuida dele, cara, que cena mais linda, e ela dá aquele... Como é que fala? Aquela fitinha pra botar no calcanhar, fazendo a promessa um pro outro, tipo, a gente vai passar nas nacionais, a gente vai conseguir. E, cara, é tão lindo, é tão fofo, mano. E aí a gente começa a perceber, cara, parece que a Shinatsu gosta dele, mas a gente ainda não tem certeza, porque a gente não sabe o que passa na cabeça dessa menina, tá ligado? Mas é tudo muito bonito, mano. Dá vontade de explodir vendo esse anime. Eu gosto. Essa cena é legal, porque ela tem um pouquinho daquele... escorreguei, né? Acho que eu comentei mais cedo. Tem. Mas eu sinto que é mais natural aqui, e acima de tudo, ela não... Sabe, os animes normalmente usam isso de comédia e eles tentam pôr um tom de comédia, tipo, você tá em cima de mim, vou te bater. E isso tira todo o peso que uma cena pode ter, sabe? Dentro de Blue Bots isso não aconteceu em nenhum momento. Os dois indivíduos ali, eles levam a cena muito a sério
ficam muito envergonhadas e tal com o que aconteceu. Então, por mais que sejam elementos parecidos, a forma como a obra leva é completamente diferente. Isso faz a dois jovens adolescentes ficarem muito próximos um do outro, e isso, querendo ou não, deixa eles morrendo de vergonha e tal com o que aconteceu, principalmente porque a Shinatsu se sente culpada de tudo. Afinal, a Shinatsu tá morando de favor com alguém, e ela não quer deixar transparecer nada, sabe? Como se ela tivesse ido lá beijar o menino ou algo assim. Ela mudou pra lá só pra jogar basquete, então ela tem esse peso sobre ela em tudo que ela faz. Tanto que fica um clima, né, entre eles dois, assim, durante um bom tempo, né? Tipo, ele não sabe se fala com ela não sabe se fala com ele, eles ficam esse... Putz, será se deu ruim? O que acontece, né? Gera esse clima justamente por isso que você falou, né? Como tu falou, eles ganharam, né? Eles ganharam o intercolegial ali do município, né? Digamos assim, da cidade, e se classificaram pro nacional. E aí teve essa cena, e logo depois a Shinatsu viaja pro nacional. E aí eles ficam sem se falar, porque enfim, ela tá jogando, né? E nesse meio tempo, a gente tem um arco da Hina um pouquinho com o Taichi sozinho. Ai, sim! E esse mini arco, ele é muito bom, porque isso... nosso primeiro grande cliffhanger, nosso plot, ou o que for, é o primeiro episódio. E esse aqui, na minha opinião, é o segundo. Que é, de um momento totalmente inesperado, a Hina cria coragem e se declara pro Taichi. Ai, sim, cara. Meu Deus, só que, tipo, antes disso, só antes da gente entrar nessa parte, teve a parte do festival, né? Dos fogos de artifício. E ali já gera um climinha entre os dois, né? Porque a princípio era pra eles irem com amigos, mas acaba que os amigos desembarcam, enfim, dá tretas, e aí vira meio que um date entre o Taiki e a Hina. Acho válido a gente... Pela Hina, vale a gente explicar. A Hina tinha toda a coragem pra chamar o Taiki pro festival, só que o Taiki entende que a Hina tá chamando ele e outras pessoas, né? E na verdade ela chamou ele pra ir pro encontro. Só que aí ela fala, eita, ele acha que vai outras pessoas, e no final ela chama todo mundo e chama o Tio, que era o único livre. E o Tio, como a gente comentou aqui, ele é um cara muito observador, ele percebe que a Hina queria ir só com o Taiki. E ele fala que vai, os três, e desmarca em cima da hora de propósito. Inclusive, a Hina tem uma amiga muito parecida com o Tio, que eu acho que daria um ótimo casal, que é a Nina, que é aquela do clubezinho dela, que fica com ela o tempo todo. Eu acho que seria um ótimo casal se quiserem desenvolver, tá? Acho que é a dica. Nossa, mas ela parece tão pouco, né? Não dá pra gente Ela parece tão pouco. Tipo, ele teria de trazer ela das sombras pra fazer casal com ela, mas tudo bem. Com ele. Mas, cara... Esse festival dos fogos de artifício é muito lindo, assim. Porque além de ter esse momento do Taiki com a Hina, ainda tem um momento com a Shinatsu, né? Que a Shinatsu aparece, ela vai com as amigas. E tem o Taiki um tempinho com ela, que parece uma criança desaparecida. Os dois vão ajudar a xamã. Então tem esse momento muito bonitinho, assim, né? E aí, meio que é daí que eu comecei a ficar dividido. Tipo, pô, tá sendo tudo tão maneiro com a Hina. Só que a Shinatsu, ela é tão perfeita, tá ligado? Meu Deus! Eu não sei qual escolher pra ele ficar, sabe? Muito bom. Sim. Mas assim, aí vem um sentimento meu, tá? Eu não gostaria que nesse episódio, ou nesse momento, tivesse um momento com a Shinatsu naquele festival. Eu fico o sentimento, você está traindo a Hina, não faça isso. Não saia da Shinatsu. Foi muito sentimento em mim, então... Eu não sei, eu não gostei de acontecer aquilo. Delas ajudarem a criancinha, né? Ele tava perdida. Porque... A Hina tá ali naquele momento super ansiosa de estar com o Taiki ali, lidando com todos os sentimentos dela. Ela se preparou pra estar ali, ela tá com um yukata lindo, muito bonito. Nossa, sim. Só que o Taiki, ele é meio tapadinho, né? Ele não percebe, na verdade. Pra ele era pra ser um rolê entre amigos. Depois que ele percebe, né? Que é um date mesmo. Odeio adolescentes. Inclusive, esse é um dos motivos pela qual... Já a gente vai comentar mais, porque a Hina... resolve se declarar, né? O Taiki nunca percebe nada. E a Hina, desde o momento que ela percebeu que gostava dele, ela começa a se esforçar muito pra demonstrar que o que ela sente por ele não é só amizade. E ela é bem direta, sabe? Ela tenta apoiar ele. Então, tipo assim, ela faz um esforço danado pra poder chamar ele pra sair, etc. E ele sempre entende como só de amizade, porque ele é idiota mesmo. Sim. Mas foi bem isso que você falou, cara. Logo após isso, né? Tem um episódio ou outro ali. E vem a parte que a Hina se declara pro Taiki. E é muito isso. É tipo, cara, você não percebe, eu vou tomar coragem de falar. Eu gosto de você. Aí ele, tipo, mas você gosta, tipo,
Cara, eu gosto mesmo de você, tá ligado? E eu fiquei, meu Deus, a Hina é muito foda, ela é muito corajosa, mas ao mesmo tempo não fala isso, porque, pô, ele é apaixonado pela Shinatsu. Ai, o que vai acontecer, tá ligado? E aí eu acho muito massa a direção do anime. Não sei como é no mangá, acredito que seja a mesma coisa. Mas ele faz um paralelo, né? Entre a Hina se declarando pro Taiki e a Shinatsu perdendo o nacional. Então, quando ela fala que gosta de verdade do Taiki, aquela correntinha da perna, né? Correntinha, né? Aquele, enfim, lacinho da perna dela, acaba estourando, né? Da Shinatsu. Então, tem todo esse paralelo, né? Tipo, pô, a Shinatsu tá perdendo no jogo, no amor, enfim. Tem toda essa parada, né? Eu acho muito, isso bem massa. Eu acho muito massa esse paralelo, como você comentou. E tem outra coisa. Eu gosto muito desse anime cheio de detalhezinhos legais. Quando o Taiki tá em casa, a mãe dele pergunta: Taiki, você vai pro festival? Ele fala: sim, eu vou com amigos. E no dia do festival, todo mundo vê ele com a Hina. Então, começam a falar que ele tava lá com a Hina. E esse é o primeiro momento de ciúme da Shinatsu que a gente tem na série, né? Porque a Chi vai pro Nacional, perde lá, volta pra casa. E quando ela volta, tem um episódio muito fofo, né? Que o Taiki tava treinando, tava muito cansado, e ele dorme numa parte do colégio. Ai, sim! Aí a Shinatsu chega pertinho dele e pergunta por ele mentiu, né? Porque ele não foi com os amigos, ele foi com a Hina, no caso. Nossa, sim. Então, ali eu não sei, talvez nem a própria Shinatsu tenha percebido o incômodo dela, mas foi a primeira vez que ela se incomodou de perceber que talvez o Taiki esteja com outra menina, né? Isso é bem legal. Depois disso, aí tem outra coisa também que é muito bonita, que é o aniversário da Shinatsu. E, enfim, tem um bolinho que a galera faz pra ela e tal, mas a parte principal é que ela manda aquela figurinha que o Taiki falou pra ela desde do date lá do aquário. Mandou aquela figurinha pra ele, tipo, pô, preciso de ajuda, né? E ele tava logo próximo dela, é engraçado que até fica meio constrangedor. E ela fala, pô, meu aniversário, longe da minha família, tudo mais. Ele, cara, quer saber? Eu vou te levar pra um lugar especial. E eles vão pra praia. E é tão bonito, cara, é tão bonito. Eles indo pra praia, curtindo junto. Ela tava meio mal porque ela tinha perdido o nacional. Então você vê ela sorrindo, ela feliz, ela brincando. Ele com um bolinho lá, surpresa que ele fez ali e tal. Cara, muito massa. E acaba tendo um imprevisto, começa a chover e eles não conseguem voltar. E eles têm que se hospedar num lugar juntos, né? E aí, cara, só... Puta que pariu, que maravilhoso, tá ligado? Todos felizes. Meu Deus, os dois estão juntos de novo. Muito bom. Cara, eu gosto muito de como o Blue Box gosta de escrever clichês, mas mesmo uma coisa clichê, ela não é clichê, tá ligado? Aquele foi episódio de praia. Todo anime de romance tem um episódio de praia. Mas como tudo aqui, os sentimentos das pessoas é levado tão a sério, que ele pega aquele episódio de praia de comédia, como outras situações que eu já comentei, e leva em outro tom. Isso é muito bom na obra, velho. E esse é o tipo de obra que eu mais tenho gostado de ler, como eu falei lá no início. Porque ele realmente pega o sentimento dos personagens e traz pra pertinho de você. Coisas que, se você teve a oportunidade de ver um romance ali no ensino médio, você se sente muito mais próximo ali. E aí, logo depois dessa parte do aniversário da Shinatsu, tem os preparativos pro festival, né? E aí, cara, foi a primeira vez em que a gente vê o ponto de vista da Shinatsu. Ela conversando com a namorada do veterano, eu não lembro o nome dela, mas conversando com a menina e ela falando que ela gosta do Taiki, né? Que o relacionamento dela com o Taiki é como se fosse uma flor que está crescendo, né? E isso é um amor que ela sente por ela. Ela não fala pra essa menina que a pessoa no qual ela tá apaixonada é o Taiki, né? Aham. Mas... A Karen, né? É Karen o nome dela? Boa, não sou bom com nomes. Isso. É o nome mais normal, né? A gente não lembra. O nome mais não lembro, exatamente. Essa cena eu acho muito foda. E ela sabe que o Taiki gosta da Shinatsu, né? Porque ele contou antes, quando ela tava falando do relacionamento dela com o veterano pro Taiki e tal. Mas eu acho muito massa essa cena, porque é a primeira vez que você entende, realmente tá passando na cabeça da Shinatsu. Fala, cara... Que bom que ela gosta dele, tá ligado? Que bom, era isso que eu queria uma confirmação. Inclusive, quero falar, na hora que a gente comenta um pouquinho da Karen, vale muito a pena comentar nisso. Voltando um pouquinho aqui na nossa timeline, a gente teve, como a gente comentou, o Nacional, que a Chi foi com um time de basquete, e o senpai do Taiki, o Tengo, uma coisa assim. O Tengo,
o Tendo foi como jogador de badminton, né? Foram 2 jogadores de badminton e ele foi um deles. Dois jogadores da cidade, no caso. Foi ele e um de outro colégio. E no episódio que o Tendo vai pro Nacional e perde, é um episódio que constrói todo o romance dele com a Karen. E eu falei, né, pra isso no nosso Telegram, aquele episódio constrói um romance melhor que 25 episódios de muito anime por aí. Que mostra como ele conheceu a Karen, por que eles estão juntos desde aquele dia, tudo que foi construído. Então, assim, é sensacional. Todo o detalhe dessa obra de construção de personagem e relacionamento é sensacional. E aquele episódio, pra mim, ele marca muito isso. Porque em um episódio ele me fez sentir muito próximo da Karen, uma personagem que apareceu ali e simplesmente eu tava muito envolvido com ela. Eu gostava muito dela, sabe? Então, assim, só de deixar claro que esse episódio eu acho muito bom. É muito massa, né? Pouco tempo de tela te faz ficar tão próximo, né? Daquele relacionamento, daqueles personagens, daquelas coisas. O Blue Box fez isso muito bem. E aí, como tu falou, nessa conversa da Chi com a Karen, que a gente disse sobre relação a amigas de longa data, a Shinatsu fala que sente que tá desabrochando um sentimento pelo Taiki, mas que não acha que é gostar ainda, né? E a Karen comenta que pra maioria das pessoas aquilo já seria gostar. E aí a Blue Box pede e aproveita pra mandar outro personagem pra gente, que é a irmã da Karen. Ah, sim, ela é muito massa. Ela do nada ela aparece naquela cena que é a Yami. E ela é o total contrário da Karen, de igual só o cabelo. E a personalidade é muito diferente e chega mais uma pessoa ali pra fazer, digamos, parte ali do grupo. Muito bom. Sim, total. E depois aí dessa conversa e tudo mais, o festival começa. E tem uma cena muito legal em que o Taiki e a Shinatsu, eles vão pro show. E a Shinatsu fala algo no ouvido do Taiki que ele não escuta nem a gente. E eu estou curioso até agora pra saber o que ela falou nesse ouvido dele. Não sei o que ela falou, provavelmente foi alguma coisa de relacionamento. Talvez que ela goste dele, eu não sei. Mas ela falou algo e eu fiquei, meu Deus do céu, Taiki, por que você tem que ser surdo, cara? Eu queria ouvir isso daí. Ok, eu não sei se mais pra frente fala. Isso eu posso falar. Ela fala o que é. Ela fala o que é. Ele pergunta, em outra data ele vai perguntar e ela vai falar o que é. Ai, que maravilhoso, porque, cara, eu fiquei ansioso, tá? E curioso. Falei, meu Deus, fala mais alto, eu não escuto, cara. Maldito banda que tá tocando essa guitarra alta pra cacete. Mas é muito massa, eles curtindo esse show, né? E, cara, e aí teve esse momento bonito com a Shinatsu pra depois, quando o Taiki vai lá pra turma dele, percebe que o ator que ia fazer o Romeu, né? Eu acho que era o Romeu e Julieta, se não me engano. Não, era Bela Adormecida. Branca de Neve. Bela Adormecida. Bela Adormecida, exatamente, perdão. Fazer a Bela Adormecida, o príncipe não pode participar e o Taiki é o único que sabe as falas. Então lá vai ele atuar junto com a Hina. É até engraçado, né? Que no começo ele tá todo duro, aí mostra, tipo, meu Deus, realmente não era o Taiki que era o ator, né? Ele tá todo durão, parece um robô. Inclusive, mas depois ele se solta. A Hina tá espetacular, velho. Meu Deus, os frames da Hina são mais bonitos que o da Shinatsu em toda a primeira temporada, velho. É lindo, dá todo o papel de parede. Nossa, sim, cara. Não, ela tá maravilhosa. E aí acontece a bendita cena, velho, que eles quase se beijam, que vai cair o negócio em cima da Hina e o Taiki se joga lá pra proteger ela. E aí é meio que uma bolinha cheia de confete, né? E aí, como tem muito confete, a galera não consegue ver se eles realmente se beijaram ou não. E fica todo aquele mistério na escola, né? Eles se beijaram? Eles estão namorando? O que tá acontecendo, né? E aí eu ficava muito dividido, porque, tipo, cara, nossa, eu tô gostando tanto da Shinatsu. Ele gosta muito da Shinatsu, mas tá todo esse questionamento com a Hina, e tem essa cena, e tipo, meu Deus, a Hina também é muito legal. Quem eu escolho, tá ligado? Ai, que difícil. Esse arco, eu gostei muito desse arco do Festival de Ciências, né? No meu colégio era Festival de Ciências, e era igualzinho aquilo, velho. Eu vejo muito aquilo ali e eu me lembro muito do meu ensino médio. Ah, é? Que massa. Eu acho a principal bastante de anime, sabe? Porque, eu não sei por que meu colégio era tão parecido com anime, só não tinha clube, mas enfim. Foi muito bem construído esse arco da feira cultural lá deles, porque primeiro que mostra o outro lado do Taiki, mais preocupado com a turma, sabe? Ele não é só um jogador de badminton, ele sabe fazer outras coisas. E cara, tem uma cena que na minha opinião é muito mais bonita que essa, que é uma cena que a Hina tá treinando com o Taiki, né? Ai, sim. Aí eles vão treinar a parte do beijo. E ela fala... Eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas algo no sentido de se você disser, você pode me beijar. E eu amo, porque eu esperei a todo momento a Hina começar a rir falando que tá zoando ele, porque ela gosta muito de ficar brincando com ele. Mas eu amo como o anime, o mangá, a obra em si, deu o tom
que a Hina queria dar, que era um tom sério, sabe? De tipo assim, eu gosto de você e tipo assim, eu realmente queria lhe beijar. Em nenhum momento ela tenta disfarçar isso, eu amo. Ela fica extremamente vermelha, então assim, eu acho sensacional. É muito fofo, né, cara? Ah, meu Deus, dá uma certa agonia também que você fica, meu Deus, e agora? O que ele vai falar, tá ligado? Só que nem ele sabe o que falar, e fica aquele clima aí, meu Deus. Lembra que eu comentei também que a irmã da Karen, né, que a Moriyama aparece do nada no episódio que a Shinatsu vai pra casa da Karen e tal. Logo depois a gente descobre que ela vai ser ajudante do time de Badminton, né? Cara, é muito massa. Eu acho muito fofinho esse episódio porque a Shinatsu vai tá passando lá e aparece uma barata. E é tipo a Moriyama, eu acho o nome dela. Não sei se eu me fugiu o nome agora da irmã da Karen. Que é a menininha? Ayase. Ayami? Ayase, era assim. Ayami ou Ayase. Mas assim, ela viu a barata e tipo se joga no Tai, que a Shinatsu passa na hora, sabe? Aí ela olha só pra mãozinha dela, aí ela fala, o problema é a barata, ela vai jogar a barata fora e vai embora, né? Sim. Aí depois ela passa de novo, e aí é por causa de outra barata, e ela meio que olha pra cima e diz assim, tá bom, então eu desisto, não vou ficar vendo todos os baratos do mundo. Eu gosto muito dessas ceninhas porque desde a conversa com a Karen, a Shinatsu começa a ter ciúmes do Taiki de forma mais recorrente, né? Até tem uma outra cena, esse eu não vou lembrar exatamente o episódio, que o Taiki tá comendo e a Hina pega um pedaço do lanche dele. Ah, sim, logo no início. Isso. E fala assim, pô, eu também quero, porque eu fiquei com ciúmes. Aí o Taiki até fica pensando, mas ela ficou com ciúmes do quê? Do lanche de mim? Não sabe? E ela foi embora, ela joga o mistério e vai embora. Ela acha que ela era do Scooby-Doo. Mas é isso. Sim. Pior que o Taiki é todo inocente, né, mano? Mas essa Yami é muito massa porque ela é tipo o agente do caos, né? Porque ela descobre que a Hina gosta do Taiki. E ela acha que a Shinatsu gosta de um jogador de basquete lá. E ela faz de tudo pra tentar ajudar a Hina com o Taiki, né? E aí tem aquela viagem do treinamento de outono, se não me engano. Que eles vão lá pra outra... Não sei se é pra outra cidade ou só vão pra uma hospedagem lá treinar, enfim. E lá tem uma parada tipo de um jogo de carta. E nesse jogo de carta, uma das cartas é tipo... você precisa falar quem você ama. E ela fez de tudo, né? Ela meio que roubou ali dentro do jogo só pro Taiki pegar essa carta e, segundo ela achando que ele ia falar da Hina, né? E, mano, acaba o episódio bem assim, cara. Eu lembro que ele puxou a carta e falou, preciso falar quem eu amo. Eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que esperar mais uma semana, mano. Como assim? Mano, eu gosto muito disso, porque no final da conta o Kyo age, né, o amigo dele, e ele dá um jeito do Taiki não falar o nome de ninguém. Mas aí eles estão indo pro quarto e o Kyo vira pro Taiki e fala, mas você ficou em dúvida, né? Você não sabia pra quem você falava. Ai, cara. E aí o Taiki realmente estava em dúvida. Então, esse arco do treinamento, logo depois do festival, é muito ele pensando o tempo todo se ele tá em dúvida. Eu gosto muito disso, porque eu sinto que é um amadurecimento de personagem ali. Porque não é porque a Hina se declarou pro Taiki, ela disse que ele não precisava dar uma resposta. Mas ele vai notando que não é legal com ela você não falar o que você sente pra ela, sabe? É, inclusive, muito paia. E ele gosta dela, não como uma mãe, mas ele gosta dela como uma amiga. Então não é legal não deixar as claras, os sentimentos ali. Então é um arco de crescimento nesse aspecto. Não, total. Exatamente. Nessa parte ele também tá meio indeciso, né? Que nem você falou. E eu, como espectador, também fico indeciso. Eu falo, cara, você tá indeciso, mano? Aí me fode, porque eu gostava muito da Shinatsu, porque você amava a Shinatsu. Agora você tá em dúvida da Hina, porque a Hina demonstrou ser uma personagem muito massa, muito legal. Eu queria ver você com a Hina, tá ligado? Só que como você era apaixonado pela Shinatsu, eu não queria você com a Hina, agora eu quero. Eu fico tipo nessa, tá ligado? Então, meio que o anime, ou o mangá, ele consegue te colocar dentro do corpo do Taiki, digamos assim, né? Tipo, dentro da mente do Taiki, você sentir também essa divisão. E, ai, cara... É porque as duas são muito massa, né? E, cara, e falando nisso, logo depois tem a bendita cena da fogueira, cara. Cara, muito boa aquela cena. Eu gosto muito daquela cena, primeiro, porque são várias coisas ali. Primeiro, a Yase, que é a agente do caos. Sim. Dando um jeito de mandar a Hina e o Taiki pra um lugar deles dois sozinhos. E aí a Chi... Ela olha pro ao redor e procura o Taiki e procura a Hina e não vê nenhum dos dois, porque ela já sabe que a Hina gosta dele. Então na cabeça dela, eles foram namorar, né? Vão dar uns beijinhos. Vão dar uns beijinhos. Aí a Shinatsu já fica meio triste. E nisso a gente tem um desenrolar. Porque assim, se a gente tem um plot twist de
Cara, eles foram morar juntos, a melhor amiga dele pediu namoro, então você não acha que esse arco vai se desenrolar tão rápido. Normalmente, animes de romance demorariam 100 capítulos. Nossa, 3 temporadas, fácil. Fácil, pra ele decidir o que ele vai fazer da vida dele. E ali a gente já tem uma decisão, né? Inclusive uma decisão muito madura da parte dele. Eu gosto muito disso. Não, eu gostei bastante dessa parte, porque ele foi extremamente sincero, né? E mesmo tendo sido bastante doloroso pra Hina, eu acho que foi o melhor, né? Porque ela não se ilude mais. Porque o que ela tava fazendo, ela tava se iludindo, né? Ela sabia que ele gostava da Shinatsu, e mesmo assim ele continuava até o ponto em que ele começasse a gostar dela. Tanto que ele até vai falar, tipo, Hina, eu quero continuar com você só como amigo. E aí ela meio que tampa a boca dele. Não fala, eu não quero saber, eu não vou você dar a resposta agora, eu quero que você me dê a resposta depois, pensa nisso. Ele, tipo, não, tá ligado? Eu preciso dar essa resposta agora, porque é melhor pra você, né? Melhor pra mim também, enfim. E, nossa, e a Hina fica acabada, destruída, e chora. E eu me segurando pra não chorar também, porque foi muito triste, cara. Dói, assim, ver a Hina sofrer, porque é uma personagem muito massa, né? Que a gente tá falando desde o início. São personagens muito bem construídos, é uma personagem muito legal, e você tem um carinho por ela, né? E você não quer ver ela sofrendo daquele jeito, e eu sofro também por ela, mesmo torcendo um pouco mais pela Shinatsu do que por ela, mas não queria que fosse assim, sabe? Enfim, eu acho esse anime muito bom. Eu gosto muito. Eu gosto de como o Taichi o tempo todo se preocupa com ela, mas ao mesmo tempo não corre atrás, porque ele sabe que isso não é legal também. Ele não pode ficar demonstrando que o melhor que ele pode fazer é deixar ela no cantinho dela, ela vai melhorar, e depois eles se falam, mas naquele momento ele não pode fazer isso. E, pô, eu gosto muito das atitudes de todo o andamento do mangá aqui. Inclusive, o outro episódio é dedicado à tristeza dela, né? Ela no coelhinho, lá no treinamento, o tempo todo triste, porque ela fica pensando, pô, vou ter que ficar no mesmo ambiente dele, da Shinatsu e tal. É muito pai, isso. E é legal, porque a gente ficou falando da Yami ser a agente do caos, né? Realmente ela é. Mas ela viu que ela fez besteira, né? E ela tenta fazer de tudo pra tentar animar a Hina, né? Mesmo ela não sabendo. Foi que ela até fala, cara, eu nunca tive esse sentimento, nunca amei uma pessoa de verdade assim como a Hina tá amando. Então eu não sei o que dizer, mas eu tô aqui, né? Eu quero fazer o máximo pra deixar ela bem. Então, cara, isso é uma coisa boa e ruim desse anime, porque não tem um personagem cuzão, não tem um personagem chato, tá ligado? Mano, eu gosto de todo mundo. Eu queria ter alguém pra odiar, pra falar essa vagabunda tá dando em cima do Taiki. Não tem como fazer isso, tá ligado? É todo mundo tipo, cara, eu amo todos, não tem personagem pra odiar aqui. Tu vai ter, talvez, no primeiro episódio da segunda temporada, vai ter uma antipatia pelo outro lá, mas... Amém. Que venha, porque eu quero não gostar de alguém. Eu quero ter essa tretinha, não tem. É tudo muito, muito legal, né? E pra finalizar, o Taiki marca um date com a Shinatsu no shopping, tanto que é muito engraçado que ele vem todo nervoso, né? Tipo, eu queria sair com você. Vamos aonde? Ele, ai meu Deus, se eu falar que é pra ir pro cinema, não lembro se é cinema, mas cinema é muito óbvio, meu Deus, o que eu falo? Eu quero comprar um casaco. Aí ele já se revela, puta que pariu, comprar um casaco, mano, porque eu falei essa merda. É muito bom, tipo assim, uai, eu nunca cheguei aqui, não é que eu faço, como assim? Exatamente. E o que eu tenho que fazer agora? Eu não tinha pensado. E a temporada acaba. Ai, que ódio, né, cara? Agora tem que esperar até a segunda, mas a temporada acaba eles se encontrando lá no ponto de encontro pro date. E aí eu fico, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer dentro desse date, né? Mas agora só numa próxima temporada. Já foi anunciado, tá? Então fiquem tranquilos. Ai, graças a Deus, graças a Deus. E eu achei um excelente final de temporada. Que nem a gente falou, cara, coisas que foram abertas muito rápido, assim, né? Em comparação com outros animes de romance, como a declaração da Hina, já foi finalizada, entre aspas, né? Também. Então aconteceu muita coisa e tudo foi muito bem desenvolvido. Todos os personagens também foram extremamente desenvolvidos. E o relacionamento deles estão crescendo, né? Embora, que nem eu comentei, desde mais metade ali que a gente vai entender o que passa dentro da cabeça da Shinatsu. Então a gente não sabe se ela realmente gosta dele ou não. Mas depois a gente descobre, isso vai crescendo aos poucos, né? O sentimento do Taiki por ela também vai crescendo. A questão do esporte também, a gente vai entendendo mais como é funcionando esses campeonatos, o nacional, os treinamentos, enfim. Tudo muito bem construído desde o início até o final. E isso me cativou muito nessa história, porque não é só sobre um anime de romance, e não é só um anime de romance clichê, né? Ele tem várias coisas novas que, cara, me cativou muito. E, novamente, muito obrigado, Hulk, pela indicação. Eu e minha namorada, nós amamos. A gente amassou esse anime aí, assistindo sempre quando tava lançando, tentando acompanhar sempre que era possível, e foi muito foda. E
eu acho que encerramos por aqui. Encerramos por aqui. Acabou durando um pouco mais do que deveria, né? Acho que a gente se empolgou um pouquinho. Mas foi muito massa falar sobre esse anime no qual eu gostei bastante. Então eu agradeço você que escutou até aqui. Por favor, deixa um comentário. Fala aí o que vocês acharam do anime. Bota aí no comentário qual parte você mais gostou, qual parte você menos gostou. Enfim, deixa aí no comentário. É muito bom conversar com vocês. Também lembrando que estamos nas redes sociais. Fliperama Nerd oficial no Instagram e Fliperama Nerd em todas as outras. Vai lá, segue a gente, conversa com a gente. Lembrando também que a gente tá no Catarse, catarse.me/fliperamanerd, é isso? Não, Bittencourt. O link é catarse.me/fliperama_nerd. Bora apoiar lá, galera. É nóis, um grande abraço do editor. Enfim, os links tá aqui no comentário. Acessa lá. Lá você, além de nos apoiar, que agradeço do fundo do meu coração, você também tem um contato direto com a gente. Você pode estar no Telegram e a gente conversar diretamente. E, pra finalizar, gostaria de agradecer aos nossos fichas de ouro que apoiam a gente no nível máximo lá no Catarse. Então, muito obrigado, Lucas Bittencourt, Pedrinho, o David, nosso querido editor, Bruno Felipe, a Vivian e o perfil. Estamos com saudade de você, inclusive, perfil. A ajuda de vocês todos é extremamente importante pro Fliperama Nerd, ajuda a gente a ter episódios como esse e outros mais. Então, eu acho que encerramos por aqui. Muito obrigado, galera. Vejo vocês na próxima e um beijo no coração. Até mais. Tchau. Até mais, pessoal. Valeu demais. Sintonia Criativa.